Olá, boa tarde, crianças, tudo bom? Vamos para a nossa aulinha? Hoje, quarta-feira, dia 3 de março. Lembrando de vocês pegarem o caderninho, colocarem o nome da escola, colocarem a data, fazerem o cabeçalho todos os dias certinhos, ok? Mais um dia, né? E hoje a Pro vai começar com uma música, né? Que fala do Dia da Mulher. É uma homenagem para as mulheres, tá? Então eu já falei de uma mulher em especial, da Malala. Ontem eu apresentei uma poesia e hoje a Pro trouxe uma música. Vamos ouvir? O cantor é Marcelo Serralva. Mulher, mamãe, vovó, titia, amiga, prima e menina é aquela que é tão bela, seja grande ou pequenina, sabe a força que tem do seu jeito de ser, pois feliz de quem tem em sua vida uma mulher ama como ninguém. E eu amo quem você é, simplesmente mulher. Mulher, mamãe, vovó, titia, amiga, prima e menina é aquela que é tão bela, seja grande ou pequenina, sabe a força do seu jeito de ser, pois feliz de quem tem em sua vida uma mulher ama como ninguém. Eu amo quem você é, simplesmente mulher. De todo jeito, de toda cor, de toda forma, de todo amor, de todo jeito, de toda cor, de toda forma, de tanto amor. Muito bem, então vocês viram aí, né, uma homenagem à mulher que é mamãe, que é a vovó, que é titia, que é amiga, que é prima, que é menina, mas que é bela, não importa se é grande, se é pequenina, né? Ela sabe a força que tem, do seu jeito de ser. Feliz de quem tem em sua vida uma mulher. Ama como ninguém, e eu amo o que você é. Simplesmente mulher, de todo jeito, de toda forma, de toda cor, de tanto amor. Então que todas as mulheres, né, meninas, mamães, vovós, titias, primas, irmãs, se sintam aí homenageadas com esta canção.
Hoje a nossa aula vai ser de português e o conteúdo é análise de escritas de estudante para pensar a ortografia. O que é ortografia, Pro? A ortografia é a forma, que dá as regras de como escrever corretamente, tá bom? E hoje, a Pro vai fazer uma atividade com vocês, onde vocês vão identificar as palavrinhas escritas com L e com U, em pedacinhos de textos, tá? A habilidade, não precisa copiar a habilidade, só a parte da pauta em cima, A leitura e a atividade. Tem um lapisinho aqui, mas a foto da Pro ficou tampando. Nesse lapisinho tá escrito, anote em seu caderno, tá bom? Então, grafar corretamente palavras com correspondências regulares, morfológicos, gramaticais, U e L, e verbos. Depois, na outra aula, a gente vai trabalhar o AM e o ão, tá? Hoje é o U e o L. Então, vocês vão perceber que elas têm o mesmo som, porém, elas são escritas de formas diferentes de acordo com a regra da ortografia. Vamos lá? Bom, o que nós vamos aprender? Nessa aula, nós vamos comparar escritas do ditado de um conto e pensar sobre a grafia correta das palavras. Lembra do conto lá das 3 fiandeiras que a Pro contou a semana passada? Então, nós vamos estudar um pedacinho daquele texto novamente, tá? Olha só, a professora ditou para o Marcos e o Marcos escreveu assim: o homem tratou de levantar imediatamente, vestiu-se às pressas e foi para a cozinha. Mas quando olhou dentro do caldeirão, viu com espanto um monte de estopas a ferver. O coitado perdeu o fôlego, pensando que se havia descuidado e que lhe cabia a culpa por esse desastre. Então ficou bem caladinho e desse dia nunca mais falou em fio ou enfiar. Bom, esse foi o ditado e o Marcos escreveu assim. Será que o Marcos escreveu tudo certinho? Será que ele usou as regrinhas corretas de ortografia? Pronto, voltei. E o Paulo escreveu assim: o homem tratou de levantar imediatamente, vestiu-se às pressas e foi para a cozinha. Mas quando olhou dentro do caldeirão, viu com espanto um monte de estopa a ferver. O coitado perdeu o fôlego, pensando que se havia descuidado e que lhe cabia a culpa por esse desastre. Então ficou bem calado e desde esse dia nunca mais falou em fio ou enfiar. E aí, o que vocês acham? O Paulo escreveu corretamente? Tem algum erro de ortografia? Tem algumas palavrinhas erradas no texto do Paulo? Vamos pensar? Tem alguma coisa errada aí, não tem? Vamos comparar? Olha lá, aqui está o texto do Marcos e aqui está o texto do Paulo. Quais são as palavrinhas que estão escritas certas? Então, se a gente olhar, presta atenção. O homem tratou. O homem tratou. Olha aqui, tá vendo? Essa palavrinha tá diferente. Tratou de levantar imediatamente. Vestiu-se. Aqui vestiu-se e aqui vestiu-se. Tem alguma coisa igual? Tem. Tem alguma coisa diferente? Tem. Vestiu-se às pressas e foi para a cozinha. Mas quando olhou, olha outra palavra aqui, dentro do caldeirão, viu. Tá vendo? Viu com espanto um monte de estopa a ferver. O coitado perdeu. Olha outra palavrinha aqui, perdeu o fôlego, pensando que se havia descuidado e que lhe cabia a culpa por esse desastre. Então, ficou, ficou.
bem caladinho, e desde esse dia nunca mais falou em fio ou enfiar. Ou falou aqui, né? Bom, o Paulo escreveu, o Marcos escreveu todas essas palavras com a letra U. E o Paulo escreveu todas com a letra L, né? E agora, qual que eu sei que é certa e qual que eu sei que é errada? Uma tá certa e a outra tá certa. Quem vocês acham que escreveu certo? O Marcos ou o Paulo? Por que é certo com U ou por que é certo com L? Vocês já pararam para pensar nessa regra? Então, vamos analisar. Por que as crianças se confundem ao escrever essas palavras? Por que vocês acham que elas se confundem? Vestiu e vestiu com L. O que é que vocês acham que é diferente? Ou o que vocês acham que as crianças confundem? Ó, tem uma diquinha, né? A dica é que as palavras têm o mesmo som, né? Ó, vestiu com L, vestiu com U, elas têm o mesmo som, tá bom? Então, por isso que as crianças devem ter se confundido, tá? Vamos responder aqui, porque... Vê se a Pro consegue escrever aqui, ó. Porque... Embaixo eu até respondi, né? Mas isso aqui Pro queria escrever. Porque tudo junto, ó. Porque tem... Tem o quê? O mesmo som, né? Então, fica difícil eu saber qual que eu escrevo. Nossa, escrever com a pontinha do dedo é difícil, tá, gente? Por isso que fica assim, tremidinho. Porque não é com canetinha, é com a pontinha do dedo que a Pro tá escrevendo. Porque tem o mesmo som, tá? Então, elas se confundem por causa disso. Alguns dos estudantes escreveu todas as palavras corretamente? Sim. Quem? O Marcos. Porque o Marcos escreveu tudo com U, né? Com a letrinha U. E eu... Pro, por que é com U e não é com L? Se as duas têm o mesmo som, né? Ó, aqui atrás da foto da Pro tem o lapisinho. Então, essas duas questões vocês têm que pôr no caderninho, tá bom? Porque não apareceu aí. Agora apareceu. Porque o som das palavras são iguais, tá bom? Observe a escrita correta dessas palavras. Tratou, vestiu, olhou, viu, perdeu, ficou e falou. E aí? Todas essas palavras têm o mesmo som do L e o mesmo som do U, mas todas estão escritas com U. Como que eu sei? Como que eu vou identificar? Tá? O que essas palavras têm em comum? Todas elas são o quê? Então, ó, tratou vem de tratar, e tratar é um verbo. Vestiu vem de vestir, e vestir é um verbo. Olhou vem de olhar, olhar é um verbo. Viu também vem do verbo ver. Perdeu vem de perder, verbo perder. Ficou vem de ficar, verbo ficou, ficar. Falou. Todas essas palavras têm em comum, elas são verbos, né? Então, ó, o que essas palavras têm em comum? Elas são... Vocês vão escrever no caderninho de vocês também, tá?
verbos? Verbos são ações, né? São estados e fenômenos da natureza. Verbos, tá bom? Vocês vão acompanhar a Pro aí, vão escrever no caderninho de vocês também, tá? Ó, verbos, ok? Então, são isso que elas têm em comum. Então, pensa assim, ó, quando for verbo, eu vou escrever com o final U. Ela comeu, ela falou, ela vestiu, ele ficou, ele olhou, ele viu, né? Então, todas as vezes que for um verbo, uma ação, eu vou pensar que eu tenho que escrever com U, tá bom? Todas elas são verbo. Qual é a diferença entre abriu com U e abriu com L? Então, abriu com U vem do verbo abrir. Entenderam? E abriu com L é o nome daquele mês, né? Do mês que vem. Nós estamos em março, mês que vem é abril. Então, abril é um nome. Se é um nome, é um substantivo. E se é um substantivo, então, eu vou escrever com L, tá bom? Vocês conseguiram entender a diferença? Muito bem. Vamos escrever uma regra ortográfica a partir do que nós estudamos? Então, eu posso escrever uma regrinha assim. Verbos terminados com a letra verbos são terminados com a letra U. Ó, depois do verbo aqui, vocês vão colocar verbos, faltou um são pro. Você escreveu, não escreveu errado, escreveu faltando, né? Verbos são terminados ou, né? Verbos terminam com a letra U, tá bom? Verbos são terminados com a letra U ou verbos terminam com a letra U, tá bom? Vocês entenderam, crianças? Façam as anotações no caderninho, tá? O que nós aprendemos com essa aula? Vimos que quando for verbo, o final da palavra será escrito com U. Só isso. Façam as anotações. A Pro colocou aqui, ó, anote em seu caderno. Mas, o que vai acontecer? Ó, vou tirar minha fotinha. Olha lá, anote em seu caderno, tá bom? E aí, vocês vão ver que lá no vídeo, quando tiver esse lapisinho e esse anote em seu caderno, para vocês irem lá no caderninho de vocês, depois do cabeçalho, e fazer todas as anotações da aula. Depois a Pro vai dar uma lista de exercícios para vocês fazerem, mas aí a Pro vai enviar para casa para vocês fazerem, tá bom? Bom, por hoje é só. Até amanhã. Beijos da Pro, tá bom? Tchau, tchau, galerinha!